Sejam bem-vindos ao meu canal Maria Ganitz. Eu sou a Maria Fernanda do Porto. Hoje vou-vos falar dos 3 modelos que lancei em setembro: a gola Like a Roll, a camisola Summer in the City e o Style Ciara. Vou-vos falar do grau de dificuldade e pontos utilizados em cada um dos modelos, das lãs que utilizei e propor-vos alguns substitutos para as lãs utilizadas e mostrar-vos outras combinações de cores para além da combinação que eu utilizei em cada um dos modelos. Vamos começar então pela gola Like a Roll. Como o nome diz, é como uma estrada. Ela vai tendo aqui uma estrada que vai crescendo ao longo de toda a gola e vai percorrendo e circundando toda a gola. É uma gola tricotada em circular, sem ter qualquer costura. Mais pormenores da gola vocês podem encontrar no Hairl, eu vou deixar o link na descrição. E a gola utiliza como pontos o canelado torcido, utiliza depois meia liga. O truque para fazer esta estrada em contínuo é tricotar os 2 fios em simultâneo, havendo aqui algumas malhas passadas, mas que permitem que a estrada se vá construindo e não haja fios por trás. O avesso também é bonito. Em termos de dificuldade, considero que é uma gola que pode quase ser feita após se aprender a tricotar, porque mesmo o canelado torcido, se quiserem trocar por canelado simples, pode ser uma opção. E depois é só saberem fazer meia liga, não exige tricotar a 2 cores, porque elas na prática vão ser tricotadas juntas, não tem grande dificuldade. Por isso, uma pessoa que aprendeu a tricotar e que já sabe tricotar bem meia liga e fazer um canelado normal, pode tricotar esta gola. E eu utilizei o merino single na cor Onyx e utilizei o Kid Silk da Ushitita na cor Neon. Esta combinação fica um bocado vibrante. É claro que se vocês puserem o Kid Silk, que é aqui tricotado em fio duplo, ou seja, é usado dois fios de mohair para fazer o fio final. Se fizerem num tom semelhante aqui ao Onyx, a gola fica muito mais discreta. Ou se fizerem, por exemplo, com uma cor branca, também fica muito mais sutil, com um rosa velho, com um amarelinho. Ou se mudarem então a cor de base, a gola é tricotada utilizando um fio fingering, que é o chamado fio de meias. Que substitutos é que eu posso apresentar para o fio merino single da Ushitita? E se falarmos em fios portugueses que possam ser adquiridos para substituir, podemos falar no Vitório, da Ovelha Negra, podemos falar no Merino Spanish, da Serafina, no Sul, da Dye by Alfinete, no Mondinho, da Rosa Pomar, do Raval, da Greta and Fibers, que é espanhola. Por isso há uma infinidade de fios que vocês podem utilizar, sendo que a espessura convém ser uma espessura fingering, aproximadamente entre 366 metros a 450, mesmo que seja 500 por 100 gramas, e vamos utilizar esse como o fio base e depois vamos escolher ou o mohair como o fio mais barato e mais acessível, recomendo que se utilize o Silk Mohair da Eisager. Eu, por exemplo, tenho aqui 3 exemplares que utilizei na camisola, mas a Eisager tem imensos fios em mohair que vocês podem utilizar e podem comprar meadas de 25 gramas que vos ficam muito mais económicas e muito mais acessíveis. Ou então, por exemplo, temos o Kid Silk Ace da Rowan, também é muito bom e muito bonito. Na Greta and Fibers temos aqui o Gothic, que também em termos de mohair é muito bonito. Há assim várias opções à vossa escolha, para além da combinação base. Uma combinação que fica muito interessante, este cinza com este vermelho alaranjado, que é muito, muito bonito. Outras combinações que eu tenho aqui é este Hedgehog Fibers Twist Sock que eu comprei na loja Meraki em Coimbra, com este branquinho do The Open Studio, este Kid Silk. Fica uma gola muito mais subtil, muito mais suave. O nosso Vitória em cinza clarinho com Eisager, num cinza mais escuro. Ou quem quiser uma versão mais em tons pastel, mesmo com o rosa velho clarinho. Ou então o Merino Spanish da Serafina com o rosa velho, ou mesmo com o branco. Passemos então ao segundo modelo, a camisola Summer in the City. Foi inspirada no verão. Eu fiz a camisola Summer in the City em 2 versões. A primeira versão que eu fiz foi esta versão, nesta cor rubi com o rosa, que é uma versão que eu chamo a versão cor única, em que utiliza o fio fingering, o tal fio de meia, para este contraste, para os canelados e aqui para estas risquinhas e para o canelado, e utiliza o mohair único, tricotado, fininho. É uma camisola extremamente leve. Na versão multicolor, vocês têm aqui com cinzentos, rosas, brancos, neons, verdes secos, amarelos e ainda um cinzento mais escuro. Eu utilizei os restos que eu tinha de mohair aqui no meu stock. Quer uma versão, quer outra, estão disponíveis quando se compra o modelo. O modelo está disponível
disponível em inglês e em português. Se falarmos aqui do grau de dificuldade desta camisola, se calhar consegue-se ver melhor na camisola multicolor. Os lados são canelados torcidos e há aqui secções de ponto que são em canelado torcido. Tem depois um lace no início da camisola, junto à parte de cima, e tem um lace na parte final. O resto é liga e meia. Camisola mais intermédia, mas para quem já sabe ler gráficos ou então ler instruções de pontos reordenados escritas, consegue fazer sem qualquer problema esta camisola. Também utiliza voltas encurtadas para dar o decote da camisola e dar-lhe a profundidade, bem aqui no branquinho. Mas não posso dizer que seja uma camisola muito difícil, uma vez que os pontos rendados são extremamente simples e de terminações muito pequenas. O que é que eu utilizei para esta camisola? Na sua versão, uma cor, eu utilizei o Merino Single da Chiquitita e utilizei o Mohair na cor Tuesday Ruby, que é uma cor muito bonita, e as duas juntas eram a camisola. Camisola multicolor, utilizei Mohair da Izagar, utilizei Mohair da Oficina del Colore Naturale, que é tingido à mão, que esteve cá no Festival Knit with Friends, utilizei Mohair da Open Studio, do Robledal, da Chiquitita, utilizei uma série de restinhos. Outra opção é utilizarem os fios de espessura lace, não têm o pelo do Mohair, mas também resulta muito bem nesta camisola. O que vos aconselho a fazer é fazerem a amostra e verem como é que estão em termos de malhas, se é melhor ser a agulha. Se quiserem numa versão singela, só de duas cores, vou-vos apresentar aqui Vitória com o Kid Silk da Rowan, ou então, se quiserem um bocadinho mais de contraste, o Menino Spanish. Podem também fazer com Amélia e, por exemplo, Izaga. Podem também utilizar malabrigo. Estamos a falar tudo em versões simples. A camisola também pode ser feita em fio finger, em fio de meia, sendo que no final vai ficar mais pesada. Temos o Shiloh Ciara, que é feito com 3 meadas, 2 de fio fingering e uma de fio Suriclau, equivalente ao Kid Silk Mohair, mas um bocadinho mais grosso, mas também pode ser feito com Kid Silk Mohair. Eu utilizei Merino Single nestas duas cores e tenho o Suri. Esta é a combinação original do Shiloh. Falamos então do Shiloh. O Shiloh começa aqui com uma secção de torcidos que vai dar esta inclinação. É todo ele circundado por este cabo e tem aqui um pequeno apontamento de cor em que os fios são tricotados em simultâneo. Depois temos aqui uma secção de pontos jarreteira, uma secção de ponto rendado extremamente simples, uma secção de voltas encurtadas a fazer riscas, outra secção de pontos rendados ligeiramente diferente da anterior, mas também muito simples, e mais uma secção de riscas em carreiras encurtadas, sendo ele todo circundado por este cabo. É um Shiloh muito leve, que dá para ser utilizado como cascol, que não chega a gastar as 3 meadas. Vou-vos mostrar aqui umas combinações que eu gosto, que é com 2 fios, o Suricloud com este e um malabrigo. Outra combinação que eu acho interessante seria misturar o Merino Spanish, o Vitória e o Poem da Open Studio, ou mesmo Amélia, preto, Vitória e Vitória. Vou utilizar mesmo cinza, com um cinza mais clarinho e este vermelho. Voltando ao Shiloh, em termos de grau de dificuldade, precisa de saber fazer liga, meio, saber fazer aumentos e diminuições, saber fazer pontos rendados, ler gráficos ou ler instruções escritas de pontos rendados, saber fazer carreiras encurtadas, acho que é um modelo para uma tricotadora intermédia. Esta parte inicial que tem esta corzinha aqui no fim exige alguma atenção. Tem o nome de Ciara e nele quero representar os campos de trigo ondular no Alentejo. Estiquei o modo a ter umas certas ondas para simbolizar todo esse ondular. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem estado comigo. Espero que subscrevam o meu canal. Espero ver-vos no próximo vídeo. Adeus!